E aí, pessoal? Hoje a gente vai desvendar o mecanismo que, para muita gente, é um verdadeiro bicho de sete cabeças no processo civil: o juízo de admissibilidade recursal. Se você estuda ou já trabalha com direito, entender isso aqui não é só importante, é fundamental. Então, bora lá desmistificar esse tema de uma vez por todas. Imagina a cena. Você recebe aquela decisão que não te favoreceu. Passa horas, dias preparando um recurso que você considera perfeito. Você protocola com toda a esperança do mundo. Mas aí, vem a pergunta de R$ 1 milhão. Será que o tribunal vai sequer ler os seus argumentos? Pois é, a resposta para isso está toda no nosso papo de hoje. Para a gente não se perder nesse caminho, preparei um roteiro bem simples. Primeiro, vamos entender o que é esse tal filtro dos recursos. Depois, vamos separar de vez o que é admissibilidade e o que é mérito. Na sequência, vamos descobrir quem é que bate o martelo sobre a admissão, analisar a natureza dessa decisão e, no final, fechar com um resumão para não esquecer mais. Então vamos começar pelo começo. Pensa no juízo de admissibilidade como se fosse o porteiro do tribunal. É isso mesmo. Antes do seu recurso entrar na festa e ter seus argumentos discutidos, ele precisa passar por essa checagem na entrada. É a primeira e, muitas vezes, a mais decisiva barreira. A lógica por trás disso é bem parecida com algo que a gente já conhece. Quando você ajuiza uma ação, o juiz não sai analisando o seu pedido de cara, certo? Primeiro ele confere se as condições da ação e os pressupostos processuais estão todos ali bonitinhos. Só depois ele vai para o mérito. Pois bem, com os recursos, a ideia é exatamente a mesma. Então, para a gente colocar uma definição mais técnica, mas sem complicação, o juízo de admissibilidade, como dizem grandes nomes como Fred Didier Jr., é basicamente o exame da aptidão do seu recurso. Ou seja, é o momento em que o judiciário olha e diz, ok, esse recurso aqui cumpre os requisitos mínimos que a lei exige para que a gente possa sequer começar a discuti-lo. E essa citação do mestre Ovídio Batista da Silva é simplesmente perfeita. É uma investigação prévia. O tribunal está, na verdade, fazendo duas perguntas bem simples. Primeira, a lei sequer permite um recurso nessa situação? E segunda, você que está recorrendo seguiu todas as regrinhas do jogo para apresentar esse recurso? Simples assim. Agora vamos para um ponto que, se você não entender bem, pode te custar caro. Uma coisa é o seu recurso ser admitido, passar pelo filtro. Outra coisa completamente diferente é ele ser provido, ou seja, você ganhar a discussão. Passar pelo porteiro não garante que você vai ser a estrela da festa, de jeito nenhum. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro, lado a lado. Na admissibilidade, a briga é com a forma, com os requisitos do processo. O resultado aqui é conhecido ou não conhecido. Já no mérito, a briga muda. Aí sim a gente vai discutir o conteúdo, o seu direito, o pedido em si. E o resultado é provido ou não provido. Confundir essas duas fases é um erro clássico e perigoso. Ok, já entendemos o que é o filtro e a diferença dele para o mérito. Mas quem é que opera esse filtro? Quem são os responsáveis por essa análise? Para responder isso, a gente precisa conhecer dois termos do juridiquês. O juízo a quo, que é basicamente quem deu a decisão original, e o juízo ad quem, que é o tribunal para onde seu recurso vai. E aqui fica um alerta. A regra não é uma só. Dependendo do tipo de recurso que você está usando, essa primeira análise de admissibilidade pode ser feita tanto lá na origem, pelo juízo a quo, quanto já no destino, pelo juízo ad quem. E olha só como essa tabela resume bem. Na apelação, que é o recurso mais comum, a análise é feita direto no tribunal, no juízo ad quem. Mas olha que curioso, quando a gente sobe para um recurso especial ou extraordinário, a lógica inverte. O primeiro filtro acontece ainda no tribunal de origem, ou seja, no juízo a quo. E nos embargos de declaração é mais fácil ainda. O próprio juiz que deu a decisão é quem analisa. Agora vamos mergulhar numa parte que parece muito teórica, mas que na prática tem consequências gigantes. Quando um juiz decide que o seu recurso não vai ser conhecido, o que isso significa na real? Qual a natureza dessa decisão? E mais importante, a partir de quando ela começa a valer? O ponto de partida para entender isso é o seguinte: a decisão sobre a admissibilidade é declaratória. Traduzindo, o juiz não está criando uma situação nova, ele está apenas declarando, ou melhor, reconhecendo algo que já existia desde o começo. Ou seja, ele está dizendo, olha, esse recurso, desde que nasceu, já tinha um problema. E isso nos leva a uma questão importantíssima: o efeito dessa decisão no tempo. Pensa comigo, o efeito ex-tunc é como se fosse uma máquina do tempo. A decisão volta lá atrás e apaga o recurso, como se ele nunca tivesse existido. Já o efeito ex nunc
é mais simples, vale só daqui para frente. A pergunta que fica é: qual dos dois se aplica? É aí que o debate jurídico fica bom. Então, qual efeito se aplica? Bom, não tem uma resposta única. A doutrina se dividiu. Para o gigante Barbosa Moreira, o efeito seria sempre ex tunc, retroativo. Já para Flávio Chen Jorge, a retroatividade só valeria para vícios muito graves, como perder o prazo. No fim das contas, a posição que prevaleceu na jurisprudência e que foi adotada pelo nosso Código de Processo Civil de 2015 foi a intermediária. A regra geral é que o efeito é ex nunc, ou seja, não retroage. Mas com algumas exceções para os casos mais absurdos. Ufa, foi bastante informação, eu sei. Mas agora é hora da gente juntar todas as peças do quebra-cabeça e fazer aquele resumo rápido com os pontos essenciais que você precisa levar daqui hoje. Então, para fixar de vez, vamos a um checklist mental de 4 passos. Primeiro, o filtro inicial é obrigatório, não tem como fugir. Segundo, a verificação é da forma das regras do jogo e não do seu direito em si. Terceiro, quem analisa depende, então fique sempre atento à competência para cada tipo de recurso. E quarto, a decisão é declaratória, mas com aquela discussão importantíssima sobre os efeitos no tempo, ex tunc ou ex nunc. E para a gente terminar, eu quero deixar uma reflexão no ar. Depois de ver tudo isso, o que você acha? Esse juízo de admissibilidade é mais uma barreira burocrática, um obstáculo ao acesso à justiça? Ou ele é, na verdade, um mecanismo fundamental para garantir a eficiência do sistema, fazendo com que só recursos realmente viáveis cheguem para julgamento? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Obrigado pela companhia e até a próxima!